Bom dia, meninos! Tudo bem? Queridos, hoje é a nossa última aula de revisão literária. Finalmente saímos do looping do primeiro bimestre, estávamos presos, né? Em efeito roda gigante. Hoje é simbolismo. Aula que vem, iniciamos com vanguardas europeias, falamos do modernismo no Brasil, primeira fase, e vida que segue, vamos rumo à literatura contemporânea, lindo, maravilhoso, tudo com foco, pensamento no Enem, hein? Não é porque a gente está feliz saindo dessas aulas de revisão que a gente não está estudando afinco. Vamos lá, força, aluno Tércio, foco no vestibular. Tem um projeto aí querendo que seja implementado um quarto ano, se houver necessidade para os alunos em exclusão socioeducativa e digital, é uma oportunidade, mas você que tem condições de estar aqui comigo, exercendo o seu direito à educação, como todo cidadão tem direito, vamos lá, foco, tá bom? Meninos, o simbolismo, ele surge no finalzinho do século XIX, ele convive concomitantemente ao mesmo tempo ali que o realismo. Já falei para vocês no vídeo anterior, o que determina uma escola literária são os seus traços de estilo, as suas características e não o período histórico necessariamente. Muitas escolas convivem e muitas escolas se contrapõem, inclusive. Né? E isso é o legal, essas pequenas rivalidades apimentam e quem ganha somos nós, leitores, com a riqueza da história literária, da historiografia literária que nos é deixada. A arte, não é? Meninos, o simbolismo é uma escola ou um período literário que surge para se contrapor aos parnasianos, né? Os chatos, mas fica só entre a gente. Não é de todo chato, né? A gente tem o Olavo Bilac, que é o príncipe dos poetas, e o Raimundo Correia, com o pezinho no simbolismo, que ainda escapa. Mas o Alberto é chato, fica só entre nós, não comenta com ele, tá? E o simbolismo é uma escola que vem para se contrapor, mas também se indispõe ou tem um quê de contraponto com o realismo. É uma escola que foge da realidade, né? Foge das coisas realistas. Também, assim como o parnasianismo, também só teremos obras poéticas, só teremos poesia. Não existem romances simbolistas. Parnasianismo e o simbolismo, meninos, não temos romances caindo em vestibular, não há. Eles são escolas literárias que trabalharam apenas a poesia. No simbolismo, os dois nomes que vão exaltar, né, que vão representar essa escola é o Cruz de Souza, de Santa Catarina, e o Afonsos de Guimarães, Afonsos com S no final e PH, bem quatrocentão, né? Ambos deixam um pouco esse centro, né, cultural Rio-São Paulo, são mais de sul, sudeste, interior de Minas, isso é interessante, né, ter na literatura um outro centro cultural que não seja Rio e São Paulo, e vão trazer características marcantes, principalmente em figuras de linguagem. O simbolismo é uma escola literária rica em figuras de linguagem, principalmente figuras sonoras, tá? Meninos, o Cruz de Souza, ele viveu em Santa Catarina, num lugar chamado Laguna, que é bem pertinho de Florianópolis. Ele sofreu uma tragédia pessoal, como quando criança, ainda criança, ele é um homem negro, como criança conheceu bem a pobreza, né, a discriminação. Ele nasceu em 1870, conheceu bem, né, a discrepância social. E ainda jovem, com a tragédia, a tuberculose, ele perdeu a família inteira. Ele foi o único que sobreviveu. Com essa tragédia, lógico, a sua poesia é permeada de sofrimento, de questões
transcendentais, questões da alma, a dor humana, o sofrimento, luz e escuridão. Ele vai falar bastante dessa questão da morte, do onírico, né, do irreal, do sonho. Realmente é o grande porta-voz do simbolismo no Brasil, tá? Pensando na escola literária, pensando em vestibular, para você colocar lá no post-it da historiografia literária, lá na sua linha do tempo, qual é a marca do simbolismo? Qual a característica marcante do simbolismo no Brasil? Linguagem subjetiva. Se eles estão se contrapondo ao parnasianismo, que era puramente objetivo e descritivo, elevação da linguagem, preciosismo vocabular, né? Era a busca dessa identidade humana por meio da perfeição por meio da perfeição da escrita. Aqui a gente tem a retomada da subjetividade, do eu lírico, muito presente. De novo, é a poesia para a alma, para o coração, tá? Para transcender, para transpor a condição mortal do homem. A gente também tem a questão da imprecisão ou vago, o sonho, a retratação do sonho, na verdade, e a questão da alma, nunca se tem certeza. A única certeza na nossa condição é que a gente nasce e morre, mas a morte carrega consigo muitas simbologias, muito misticismo e é mítico no sentido de trazer algo mitológico, incerto e questionador, né? A nossa morte é sempre algo que nos traz questionamentos e reflexões. Além disso, a gente tem o sensorial, trabalha-se muito as sensações. Quando as pessoas descrevem experiências de quase morte ou de sonhos em que elas deixam o corpo, geralmente é retratado o quê? A sensação de leveza, de brancura, de calor, luz do sol, nuvens, sensação de vazio, de estar no silêncio. É uma poesia que vai trabalhar muito as sensações. Janela da alma, os olhos das pessoas enquanto janelas da alma, né? Essa questão da brancura é muito retratada na poesia do Cruz e Souza. A sensação de leveza de nuvens é bem retratada na poesia dele. Além disso, ela é libertária, ela vai falar de liberdade, tem um quê também de escuridão, do lado mais feio do homem, né? Do lado da dor e do sofrimento da carne também. Expressividade, muita musicalidade de todas as poesias que nós temos na nossa historiografia literária, de todas as escolas literárias, essa é a mais musical. E vai tratar também os mistérios, as mitologias ou o mítico, principalmente a mitologia sagrada para os cristãos, e o espiritual, tá? Vamos às características dos dois autores. Meninos, deixa eu só abrir um parênteses. Além da sinestesia, eu também falei que ela é muito musical e que vai trazer muitas figuras de som. As duas figuras de som mais retratadas nas poesias simbolistas é justamente a aliteração e a assonância. O que é a aliteração? É a repetição de consoantes, tá? Você vai perceber, tem uma poesia do Cruz de Souza que repete muito a letra V, vento, ventania, veloz, e esse V, além de trazer o prolongamento, remete o leitor à questão da fluidez da vida. Então a gente tem as figuras de som, a aliteração e a assonância, que é a repetição de vogais, retratando prolongamentos de som, retratando ou nos colocando as sensações de tristeza, a vogal fechada O, né? Na poesia o O é sempre uma vogal fechada que nos remete à tristeza ou a reflexões. O V e o S, que são sons mais sibilares,
sempre remete à prorrogação ou prolongação e, portanto, fluidez da vida, tá? Muito interessante, essa parte de análise e efeito de sentido sonoro é muito gostoso também de estudar. Continuando aqui, meninos, o Cruz de Souza, além de ser considerado precursor, né, do simbolismo no Brasil, ele também tem como marca a musicalidade, temáticas individualistas, até satânicas e sensuais, que é usado para 1890, final do século XIX, já entrando para o século XX, é usadinho, né? Mas ele vai trazer o sensual não como pornográfico, não, mas como algo inerente à condição humana e belo, sempre relacionado ao belo, ao amor, às sensações, de o que desperta o melhor, tá? E o satânico normalmente é voltado à dor, às questões mais obscuras da alma e esse lado mais feio do homem, né? Relacionado a guerras, relacionado a sofrimento que nós causamos uns aos outros. As principais obras, meninos, Missal Broquéis, Tropos e Fantasias, Faróis e Últimos Sonetos. São as principais obras de Cruz e Souza. Cruz e Souza, meninos, é de João da Cruz e Souza. É uma pessoa só, não são duas não, tá? Cruz e Souza é um homem que foi jornalista, negro, sofreu a tragédia pessoal de perder toda a sua família para a tuberculose, tinha uma ótima visão de mundo e como ninguém soube retratar as questões da alma e transcendentais, as questões voltadas a esse questionamento de uma vida além da matéria física, tá? E vamos para o próximo. O próximo aqui é o Afonso de Guimarães. Afonso Guimarães, meninos, é de Afonso Henrique da Costa Guimarães. A sua obra já é marcada pela sensualidade, vai trazer a espiritualidade, o misticismo, que vem de místico, né? E a religiosidade. Sua temática, os principais temas, né, das suas poesias: morte, solidão, sofrimento e amor. E a sua produção, ela tem referências neorromânticas, né? Então ele vai trazer algo de romantismo, justamente para se contrapor aos parnasianos, né? Que queriam andar bem longe e fazer uma certa rivalidade com os românticos. O Afonso, ele retoma algo do romantismo, mas também dos Árcades, tá? Da escola Árcade. E as principais obras: Centenário das Dores da Nossa Senhora, Dona Mística, não sei pronunciar, Cariale, e Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte. Sugestivo o nome, né? E por último, meninos, eu coloquei os dois principais nomes, mas nós temos um autor polêmico que a gente retrata aqui no parnasianismo, mas ele é considerado pré-moderno. Aliás, ele é tão fantástico, tão maravilhoso, que ele não se enquadra, na verdade, nenhuma escola literária. Ele está presente nesse momento, nesse contexto sócio-histórico, e a gente, quando estuda algumas dessas escolas, a gente tem que mencionar, porque a obra dele é muito representativa. Mas nós falamos dele no simbolismo, nós falamos dele no pré-modernismo e falamos dele no período contemporâneo, que é quem? Gustavo Augusto dos Anjos. Trabalhei Augusto dos Anjos com vocês antes da pandemia. Tem uma história, né, além dos livros, que está mais pro folclórico do que pro real, ninguém tem certeza. Ele foi filho de fazendeiros, foi estudar fora. Quando retornou, diz a lenda que ele se apaixona por uma mulher descendente, filha de negros. A sua mãe, mão rígida, mão de ferro, se contrapõe a esse amor. Há quem diga que ela manda dar uma surra na moça e ela vem a falecer, e aí ele perde o seu único e grande amor. Por isso, tamanha dor é que aparece nas suas poesias. Um homem que conhece, segue muito bem as teorias científicas, né? E tem uma linguagem muito técnica da botânica, da biologia, das ciências, mas
há uma bagagem cultural extraordinária em todos os sentidos. E a sua poesia sempre traz algo de obscuro, de misterioso, né? E chocante. E além do tempo, os jovens gostam muito da poesia dele, os jovens se identificam bastante. E eu gosto pela questão da acidez, gosto bastante dos meus poetas desse período, é um dos meus favoritos. Não é nem parnasiano, não é simbolista, é pré-moderno e também é contemporâneo. Augusto dos Anjos, meninos, deixa um leque de muitas poesias, retrata como poucos a questão humana, mas no seu lado mais obscuro, mais misterioso, tá? E aí eu escolhi 2 poeminhas rápidos para ler para vocês. O primeiro é do Cruz e Souza, o nome do poema é Livre. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava, dos corações daninhos que relegam, quando os nossos sentimentos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor e de todas as injustiças. Livre para sentir a natureza, para gozar na universal grandeza, fecundas e angélicas preguiças. Fala do desejo humano de se libertar do lado mais feio ou perverso e a buscar a leveza, a tranquilidade, a paz de um amor, de um ambiente justo e de algo tranquilo, né? Não é um desejo de todos nós, meninos? E também tem o Augusto dos Anjos. Eu escolhi budismo moderno para vocês. Tome, doutor, esta singularíssima tesoura. Desculpa, gente, vou começar de novo. Tome, doutor, esta tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharada roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também das diatomáceas da lagoa, o criptogama cápsula se esbroa ao contato da bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que fiz nesse mundo. É um poema metalinguístico, né? Fala um pouco da dor de quem faz poesia carrega, da questão do fim, o que resta no fim, o que é feito da nossa carne que pouco importa, né? E fala dessa questão da dor humana. O sofrimento às vezes é aliviado com o fim. E aí o que se faz com esse corpo, com essa matéria, tanto faz. E na matéria somos todos isso, orgânicos, né? Todos terão o mesmo fim. E a falta de perspectiva com o mundo, né? A negatividade. É novamente metalinguístico porque revela essa falta de compreensão do mundo para com quem faz poesia, e o poeta é sempre esse que leva a ingratidão, tanto que ele tem um poema falando da ingratidão, esta pantera, né? E fala justamente desse ponto do poeta, dessa dor que é escrever poesia e do fim lastimável que todos nós temos, do fim que nos leva justamente ao apodrecimento da matéria. Meninos, acabamos simbolismo, tá bom? Estudem. Vou deixar aqui no vídeo dica de link. Tem um professor maravilhoso que sempre toca uma música a nível, no estilo melhor rock and roll possível. Acompanhem para agregar conhecimento e não deixem de baixar o PDF para compreender com clareza e acompanhar os pontos aqui do vídeo. Beijos, meninos! Semana que vem começamos o nosso currículo. Beijo, queridos!